Meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Eu queria iniciar essa nossa pequena reflexão de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Na verdade, eu vou fazer duas, a segunda depois eu vou fazer. Mas a primeira, eu gostaria que alguém tivesse a coragem de me responder. Qual foi a maior invenção de todo mundo? Qual foi a maior invenção de todo mundo? Alguém? O avião, alguém disse aqui na frente. A internet? Né? O Zap Zap? Será realmente? Deixa eu falar para vocês. Atrás dessa invenção, muitas pessoas já foram. Teve um matemático muito antigo, muito antigo mesmo, que ele foi o primeiro que começou a pensar nisso. Ele se chamava Tales de Mileto. Depois, passando desse Tales de Mileto, nós poderíamos vir até um pouquinho mais à frente e lembrar de um presidente dos Estados Unidos chamado Benjamin Franklin. Continuando na história, nós poderíamos pensar em Thomas Edison, ou quem sabe em Nikola Tesla, Albert Einstein, e até mesmo aqueles que hoje trabalham naquilo que a gente chama de reatores nucleares e de coisas que nos dão essa maravilhosa invenção. Alguém? Alguém? Descobriu? Telescópio? Não, não é o telescópio. Mas o telescópio precisa disso para funcionar. Aliás, o mundo inteiro precisa disso para funcionar. Um cidadão, em 1983, escreveu um livro. E ele disse que o dia que isso faltar, o mundo inteiro vai entrar em colapso. Porque as bolsas de valores precisam disso, porque o mundo inteiro hoje, esse cidadão disse que se por um acaso faltar esse negócio, nós não saberemos mais nem qual é a hora certa. Alguém? A luz elétrica. Muito bem. Eu não ouvi, me desculpa. Mas agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Quem de vocês tem medo de escuro? Uma pessoa aqui diz que tem. Tem duas aqui. É interessante que com o advento da luz elétrica, especialmente depois de Benjamin Franklin e o Thomas Edison, Benjamin Franklin, porque ele começou a desenvolver todo o negócio do tal do para-raio, que tomou um choque na chavezinha que estava voando lá em cima, e depois o Thomas Edison, porque ele nos deu uma lâmpada de filamento para nos dar a luz. Esse medo, que era o medo de escuro, que até a Idade Média era um medo muito normal e muito comum em muitas pessoas, as pessoas achavam até mesmo que o diabo morava na escuridão. Mas esse medo, pouco a pouco, foi sendo deixado de lado, e foi feita uma pesquisa muito recente, em 2018, que descobriu que hoje, de um número de 16 das grandes fobias, dos grandes medos que as pessoas têm, a luz é só a 15ª posição. Medo de escuro é só o 15º colocado. Nós estamos acostumados com a luz. Nós gostamos da luz e nós não saberíamos viver sem ela. Mas será realmente que nós sabemos o que é luz? Será realmente que nós sabemos de onde vem a luz? Ou será que nós não estamos muitas vezes preocupados com aquela luz que nós podemos ter? Ou com aquela luz que nós podemos produzir? Essa é a grande batalha e a grande conquista que todo homem quer. Ter luz, fazer a sua luz brilhar, viver em luz, viver no centro do palco e sempre vivendo da luz, em função da luz e para a luz. Em 1989, quando o mundo foi impactado pela queda do Muro de Berlim, uma das
divisões que existiu na União Soviética, na então União Soviética, fez nascer um país chamado República Tcheca. A República Tcheca era governada por um cidadão chamado Václav Havel. E esse cidadão, certa vez, ele se pegou a perguntar, mas para que lado nós vamos? Acabou a Guerra Fria. Nós vamos ficar com o comunismo ou nós vamos ficar com o capitalismo? Nós vamos para o lado dos russos ou nós vamos para o lado dos americanos? E esse Handel, então, disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a ciência, sem o direcionamento dos princípios morais, nos deu o Holocausto. Nem a tecnologia, a luz, nem o Estado, que é quem manda na luz, tampouco o mercado, que é quem nos faz pagar a luz, podem sozinhos nos salvar da escuridão. Em 1989, ele disse isso. Alguns anos depois, quase 30 anos depois, saiu na capa do jornal, em 2018, na capa do jornal The New York Times, em Nova York, a seguinte frase: o sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiremos construir um mundo de união e de paz. Será que isso é verdade? Será que é verdade que o sentido do Natal é construído pelas nossas próprias mãos? Será que o sentido da luz que nós tanto buscamos é a luz que ilumina a nossa própria vida? É aquilo que nós fazemos todos os dias da nossa vida? A palavra de Deus nos diz uma coisa interessante. Ela diz assim, profeta Isaías, capítulo 8, verso 22. As pessoas, chegará um tempo onde elas olharão para a terra e eis ali estará a angústia, a escuridão, as sombras da ansiedade e o mundo inteiro será lançado em densas trevas. Meus queridos, quando nós olhamos para o mundo do jeito que está, tanta guerra, tanta fome, tanta destruição, tanto problema, nós só podemos concordar com o profeta Isaías que chegou o tempo. Chegou o tempo em que o mundo inteiro foi encoberto por densa treva. Chegou o tempo em que aquilo que antes poderia ser feito de forma escondida e velada é feito de forma aberta e sem nenhum pudor. Chegou o momento onde nós poderíamos morrer buscando uma luz. Nós poderíamos tentar pegar o nosso trenzinho e andar em cima da linha, que nós nunca conseguiríamos enxergar uma luz no fim do túnel. A vida do ser humano está coberta de densa treva, da mais profunda treva de dor e de morte. E essa realidade não sou eu quem diz, é a própria palavra de Deus. Quando o Senhor nos adverte, que advertiu Adão e Eva, que no dia que comessem da fruta proibida, eles morreriam eternamente e viveriam em eterna treva. E nós não podemos fazer nada para isso. Nikola Tesla, Thomas Edison, Albert Einstein, todas essas pessoas tentaram de todas as formas apagar com a escuridão que tinha dentro de si, mas não conseguiram. Mas é interessante, esse é o último versículo do capítulo 8 do profeta Isaías. E então, no capítulo 9, ele diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Se hoje nós,
2020 anos depois, continuamos celebrando o Natal, continuamos pensando na vinda de Jesus Cristo, é porque nós podemos lembrar que naquele momento, naquele dia, naquela exata noite, enquanto todo mundo estava parado em silêncio, um sol começava a brilhar. A verdadeira luz do mundo começava a se levantar sobre toda a terra. A verdadeira luz do mundo começava a dissipar toda a escuridão que o pecado, a morte e a destruição que o próprio homem trouxe para si. Jesus começa a dissipar essa luz. E com a luz de Cristo, nós podemos ver algumas coisas muito interessantes. Nós passamos a entender o quão bela é a luz. Vocês já imaginaram se nós estivéssemos aqui sem luz? Nós não temos medo do escuro, porque nós temos luz. E nós podemos ver a beleza do mundo. E nós podemos ver a beleza das coisas, a beleza das pessoas, e nós podemos ver a beleza da natureza, que até mesmo em uma folha caindo da árvore mostra o cuidado e o amor de Deus sobre toda essa terra. Mas é só justamente através da luz de Jesus que nós podemos ver a graça de Deus. Porque a palavra nos diz em João capítulo 1, que quando ele veio, nós vimos a sua graça, a graça e a glória como o unigênito do Pai. Nós podemos ver a beleza do mundo através dos olhos de Cristo. Nós podemos ver a beleza de outras pessoas que são tão pecadoras quanto nós, que estão tão erradas e em caminhos tão diversos que os nossos. Mas nós conseguimos ver a beleza neles por conta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a verdadeira luz, ela sempre traz tudo à tona. A verdadeira luz sempre mostra todas as coisas. Mostra todas as coisas. Na luz nada é encoberto. E em Cristo nada daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer será encoberto, como diz o Salmo 139, que Deus nos vê se nós nos colocarmos no mais profundo abismo e na mais densa escuridão. Ainda assim, Ele está lá. Em um hino da nossa igreja, diz uma coisa mais ou menos assim sobre o Salmo 139. Isso é maravilhoso demais, isso é glorioso demais para a gente poder acreditar que Deus nos vê em todos os momentos. Mas isso é preocupante demais também. Porque diante da luz daquela pequena criança deitada em uma manjedoura, nada fica escondido. Diante da luz de Deus, nada daquilo que nós podemos fazer, as nossas intenções, ficam escondidos. Jesus Cristo vem com esse sentido, e Jesus Cristo vem também com esse momento, e nos diz que Ele enviaria o Espírito Santo, que nos ensinaria da justiça, do juízo e do pecado, para que nós pudéssemos ver o quão distante nós estávamos da graça de Deus, o quão nós estávamos na profunda luz, mas também o quanto Ele nos salvou. E assim, como em uma noite escura, densa e perdido no meio de muita escuridão, todos nós podemos nos alegrar quando chegamos diante da presença de Deus, como se no horizonte nós começássemos a ver o nascer de um sol, o nascer de um novo dia que nos mostra a graça, um novo dia que nos mostra a misericórdia, um novo dia que nos mostra o amor de Deus. Lembrar do Natal apenas um dia por ano, ou lembrar de Cristo apenas um dia por ano, é escolher viver 364 dias na escuridão e ter apenas um dia de luz. Mas todos os dias, como nos diz Provérbios, o choro, a noite pode durar uma noite inteira,
mas a alegria, a certeza da graça e a certeza da misericórdia do nosso Senhor Jesus vem pela manhã. E nessa certeza de que iluminados nós estamos, na certeza de que a luz de Cristo caiu sobre cada um de nós, na certeza de que esse Jesus Cristo morreu e ressuscitou por cada um de nós, nós somos agora chamados por Deus para, como espelhos, refletir a luz do nosso Senhor sobre aqueles que precisam. Refletir a luz do nosso Senhor sobre aqueles que estão necessitados ao nosso lado. João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas a palavra continua se fazendo carne através das mãos de cada um de nós. A palavra continua se fazendo carne através das ações que nós, como filhos e filhas de Deus, podemos direcionar àqueles que precisam. Por isso, o Natal é também ouvir o chamado de Deus nos dizendo: agora reflete o meu amor. Mostra para o mundo quanto eu te amo. Mostra para o mundo aquilo que Jesus Cristo fez por você. Por isso, o Natal não é simplesmente troca de presente, não é simplesmente lembrarmos que estamos muito bem iluminados. Às vezes eu passo em alguns determinados lugares, eu acho que o Natal é o aniversário do Thomas Edison e não de Jesus, porque é tanta lâmpada espalhada pelo mundo. Mas não, essa não é a luz que importa. Essa luz vai apagar, essa luz vai acabar. Quem sabe se um dia destruir Itaipu, ou então o dia em que Jesus Cristo voltar, essa luz aqui já não vai mais valer nada. A nossa própria luz interna não vai valer muita coisa, mas nós teremos a luz da face do Filho de Deus iluminando a vida de cada um de nós. Então nós saberemos o que é vida verdadeira. Assim que diariamente nós possamos nos colocar diante de Deus, sendo aquecidos por essa luz, sendo transformados por essa luz, mas refletindo essa luz sobre todos aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos faça comemorar o Natal diariamente, em todos os momentos, refletindo a luz de Cristo sobre todos os que estão à nossa volta. Amém?